Eu estou na residência de Dona Maria Augusta Alves. Está aqui Dona Maria Augusta, ela tem 83 anos. No ano de 2012, um dos seus filhos foi assassinado. Na verdade, ele era um sargento do exército e saiu de casa, depois separou da esposa, mas tem duas filhas, inclusive. Ele saiu de sua residência e foi morar numa outra, que no caso seria em Parnamirim. Lá, ele fixou residência. E lá, ele foi assassinado. Ela não imaginava que ele estivesse morto. Imaginar, não. Imaginar. E, na verdade, assim, foi feita uma varredura e tentaram localizar, né, o corpo ou os restos mortais, né, do sargento do Exército, o Augusto. Só que até agora a senhora não conseguiu enterrar, de fato, o seu filho, os restos mortais dele, né? Não, disseram que no dia do enterro, mesmo os ossos, era para a família ir assistir, e aí depois eu não estou sabendo de nada, nem ela não sabe. A própria ex-esposa também não sabe. É. E a senhora sabe o motivo que mataram o seu filho? Não sei não, porque ele era calmo, ele passava a semana aqui, falava só com os vizinhos aqui, não brigava nem nada. Aí ele ia para Parnamirim, no outro dia voltava, dormia aqui e vivia assim. Depois sumiu. O sumiço, né, se deu em função de dois homens que o mataram. Eles mataram pela ganância, para tomar a casa, o carro e o dinheiro que ele havia recebido também, né, isso dentro da corporação, pela sua saída, né, por conta própria. Até hoje, Dona Maria Augusta não consegue dormir à noite, né, pensando, né, no seu filho, por que fizeram isso com ele. Se ele tivesse morrido, que ele estava doente, mas morrer. Eu sei que eles judiaram muito com ele. Logo, três, eu vi os bichos, tudo gordos, os bichão gordos. Aquela espécie devia ser morto também. Morto eles não estão ainda, né? Porque isso depende da vontade de Deus. Porém, eles foram presos. Isso porque eles mataram outro comerciante, e aí sim, né, a polícia investigando foi que descobriu a morte do sargento. O que é que a senhora gostaria que fosse feito, né? Porque a princípio ele sequer tem ainda o atestado de óbito. A família está passando necessidades. Isso por parte da mãe, né, e das filhas, né, desse sargento que foi assassinado e descoberto logo tempo depois. O que é que a senhora gostaria que fosse feito, né, para fazer um enterro digno? Eu só queria o quê? Eu queria que pegasse até os ossos, ou um ou dois que tivesse, e fizesse o enterro dele. Que eles disseram que quando fosse fazer o enterro, ia avisar para a família. Serviu quase 30 anos para as Forças Armadas. Ele foi assassinado, os ossos foi jogar o corpo por aí, os ossos estão abandonados, a família quer os ossos para enterrar. E o atestado de óbito também, porque eu e minhas filhas estão passando necessidade. Eu tenho uma filha deficiente que está sem o plano de saúde desde que ele desapareceu. Então, nós não temos assistência do Exército, não temos, a justiça não vai atrás de nada, e nós estamos abandonados, porque eu estou sem receber o salário, minha filha está sem poder comer, porque não tem dinheiro para cuidar dela, nós não temos assistência médica, né, que foi cortado tudo pelo Exército, e ninguém toma as providências. Então, eu quero que a justiça procure os ossos dele e me dê o atestado de óbito, porque eu preciso do atestado de óbito, que a gente dependia desse salário para viver. Esse sargento do Exército, ele para a família teria desaparecido no final de 2012 e só depois de 3 anos é que iniciou-se os trabalhos de investigação e agora no final de 2016 a polícia conseguiu elucidar esse desaparecimento, encontrando, esclarecendo que na realidade ele foi sequestrado, foi extorquido, assassinado e depois foi enterrado próximo a onde também teria sido enterrado outra vítima com as mesmas características. Um dos executores do homicídio, que foi o Ricardo Lopes, ele confessou em depoimento que teria sequestrado a vítima, alegando que iria levá-la para negociar um imóvel. Ele se encontrou com o outro comparsa, o Francisco Gleison, e ambos levaram o sargento João Augusto
até o mesmo local onde eles tinham já assassinado o aposentado Francisco Holtz. O Ricardo levou o sargento amarrado e com um saco na cabeça até um determinado local dentro do mato, e os outros 2 comparsas deram cabo da vida dele com pedaços de pau, segundo eles relatam em depoimento. Posteriormente saíram do local, mas antes enterraram ele cerca de 10 ou 15 metros da cova onde o aposentado Carlos Holtz também havia sido enterrado. Quando a polícia fez a verificação no local indicado pelo Ricardo Lopes, tentando localizar a cova onde ele teria sido enterrado, encontrou nas proximidades diversos ossos que até pareciam ossos humanos. Então, todo esse material orgânico foi isolado, foi chamado o ITEP, os peritos do ITEP ao local. Esse material foi recolhido e, após uma análise, após um exame pericial, foi constatado que se tratavam de ossos de animais que não eram ossos humanos. A participação que a polícia apurou da Ana Shirley, que é a irmã do Francisco Agostinho, foi em emprestar o seu nome para que fosse simulado aí uma compra e venda fraudulenta desse imóvel. Além disso, a polícia também descobriu outros crimes dessa quadrilha. Quando prestaram um depoimento aqui na Delegacia de Capturas, tanto o Ricardo Lopes como o Francisco Agostinho, que se encontravam na época no pavilhão 5, declararam ser faccionados e serem vinculados ao PCC e estão aí agora à disposição da Justiça. O inquérito está muito bem instruído e aponta para um homicídio qualificado, aponta para um sequestro com resultado morte, aponta para estelionato e aponta também para ocultação de cadáver. Mesmo não havendo, no caso, o encontro do corpo, o crime existiu. Está aí as provas, não é isso? O crime não só existiu, como tem a confissão dos partícipes, dos executores e dos mentores.